Boa noite a todos, pode sentar, tome seu assento. Não quero me demorar, pois a palavra é um pouquinho extensa. Quantos querem aprender? Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 11, 12 e o 13 com você essa noite. Efésios, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, você vai começar a encontrar as cartas. Efésios 4, do 11 ao 13. Também está aqui no telão, se caso você não encontrar, você pode ouvir ou acompanhar. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, permita-me aqui fazer uma breve oração. Pai, queremos te louvar pelo privilégio de estar aqui esta noite. Muitos já dormem, e o pior de tudo, sem conhecer o Senhor e a tua palavra. Mas o Senhor nos deu o privilégio de sentarmos aqui esta noite, de entrarmos por essa porta e acessarmos essa oportunidade, de termos um encontro contigo e de conhecermos um pouquinho mais a respeito da tua palavra. Nesse momento, Senhor, eu te convido mais uma vez, sobe esse altar comigo. Espírito Santo, fica comigo. Nada posso, nada sou sem o Senhor. Coloca as tuas palavras em minha boca, Senhor. Me conduza e me usa para a glória do teu nome. Não me deixa errar, não me deixa falhar. Que o orgulho, altivez e soberba não ache espaço no meu coração, mas que eu possa fluir, Senhor, contigo mais uma vez, para que vidas sejam edificadas e o teu reino aqui se estabeleça. E nós repreendemos toda a artimanha do inimigo contra a igreja e contra esse momento tão precioso, onde tua palavra está sendo semeada mais uma vez em corações. Todo cansaço, todo peso, toda fadiga, toda distração, toda confusão, perturbação seja cancelada, e que o nosso pensamento agora seja levado cativo ao senhorio de Cristo. Dá ordem aos teus anjos, Pai, para se moverem nesse ambiente e trabalharem em prol do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler vai mostrar o propósito dos 5 ministérios. Diga comigo, 5 ministérios. Existem outros que a Bíblia vai nos mostrar, mas aqui no texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai elencar 5 ministérios que fazem parte da igreja, que tem uma função ministerial de estar preparando os santos para a obra do ministério. Amém? Então essa é a função dos ministérios de apóstolo, pastor, mestre, profeta e evangelista dentro do corpo de Cristo. Preparar as pessoas que virão, ensinar as pessoas que virão, para que elas possam ter o conhecimento, a revelação, o entendimento e saberem aquilo que o Senhor já estabeleceu para a vida delas. Desde que uma criança nasce, nós, como pais, nós começamos a ensiná-las. Ensinamos elas a dar os primeiros passos.
ensinamos a respeito daquilo que pode e daquilo que não pode. A missão de ensinar o filho inicia dentro de casa, mas depois vai tomando proporção maior, não para somente dentro da família. Existe um momento onde eu e você temos que enviar os nossos filhos para a escola. Por quê? Para a escola, para que eles aprendam outras coisas. Amém? Então nós estamos em constante aprendizado. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: você está em constante aprendizado. Nós não podemos parar de aprender. Nós precisamos desejar aprender cada vez mais e mais. E isso em todas as áreas da nossa vida. Não estou me referindo somente à questão ministerial. Você precisa aprender, desenvolver as suas habilidades. Se você é um pedreiro e você não estuda, não se atualiza, você vai ficando para trás na sua profissão. Máquinas novas são lançadas e você precisa ver, conhecer e saber operar, porque senão você vai ficando cada vez mais obsoleto na sua profissão. Então o conhecimento, ele te ajuda a você acessar coisas que te favorecem, realidades que você pode conquistar por meio do conhecimento. E assim também é o conhecimento espiritual. Nós precisamos acessar esse conhecimento que Deus já preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Que é o conhecimento da palavra, conhecimento do reino de Deus, conhecimento de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, esses ministérios, eles vêm para capacitar, para ensinar, para treinar os novos membros, para servir, diga servir, a Cristo e aos demais irmãos, por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Então é por meio da igreja, do ensinamento que nós vamos receber, desses homens e mulheres de Deus, que já andam numa revelação maior, num conhecimento maior, eles vão passar esse conhecimento para nós, nós vamos acessar, seremos preparados, capacitados também para estar o quê? Trabalhando dentro da seara de Deus, dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, mas também servindo uns aos outros. Não tem, olha para mim, não tem como servir a Deus sem antes também ministrar às pessoas. Amém? Deus você não vê. Agora o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, você vê. Está aí esta realidade diante dos teus olhos. Então, Deus ele quer que a gente ministre a Ele, mas também ministre uns aos outros. Aleluia! Então a preparação, ela leva tempo. Diga comigo, a preparação leva tempo. Nunca vai acontecer do dia para a noite. Não, leva tempo. É uma caminhada, é um processo. Porém ela é necessária, pois sem ela não há crescimento pessoal e também não há edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos crescer, diga eu preciso crescer, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós precisamos crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está na 8ª série, por exemplo, você já caminhou um pouco, já tem um conhecimento, mas se você não se aplicar a estudar naquela série que você está, você levar aquele ano empurrando, que nem a gente diz, com a barriga, o que acontece no final do ano?
você entra em recuperação e talvez até reprove, porque você não se esforçou. O professor passou a matéria, passou a lição, mas você não fez a sua parte. Diga, eu não fiz a minha parte. E aí no final do ano, reprova, porque não aprendeu aquela matéria e vai precisar repetir aquele ano, vai precisar repetir aquele ciclo. Então eu e você, nós precisamos nos aplicar aquilo que chega à nossa mão para fazer. É para buscar o conhecimento? Se aplique. É para servir ao Senhor? Se aplique. Faça tudo o que tiver que fazer da melhor forma possível. Qual foi o versículo que o obreiro Charles abriu o culto esta noite? Quem lembra? Quem lembra? Jeremias falava o quê? Falava o quê? Qual era a íntegra do texto? Que nós devemos buscar ao Senhor de qualquer maneira. É isso? Não. Busque ao Senhor de todo o seu coração, assim você vai encontrá-lo. Então Deus, ele não deve ser buscado de qualquer maneira. O reino de Deus não pode ser buscado de qualquer maneira. É necessário um empenho nosso. Diga empenho. Diga dedicação. Diga esforço. Amém? Então, assim como uma criança, ela vai evoluindo com o passar dos dias, de forma semelhante também ocorre com o novo convertido. A criança, ela não aprende tudo do dia para a noite. O novo convertido é a mesma coisa. É dia após dia, é um ciclo, leva um tempo para você aprender as realidades que Deus quer que você saiba. Porém, muitas vezes nós abortamos o tempo de Deus. Achamos que já estamos prontos, preparados, capacitados, e já queremos fazer coisas que ainda não nos cabe, não nos convém. Atropelamos o processo. Eu e você não podemos atropelar o processo. Amém? Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está apontando, atento à palavra de Deus, atento aos nossos líderes e seguir crescendo dia após dia. Logo que chegamos à igreja, a grande maioria de nós, pelo menos assim aconteceu comigo, a grande maioria de nós não conhece as doutrinas fundamentais da fé cristã. Quem aqui entrou na igreja, começou a frequentar a igreja, sabendo todas as doutrinas da fé cristã? Levanta a mão. Sobre batismo, imposição de mão, ressurreição de mortos, juízo final, ressurreição. Quem sabia disso? Como que a gente começa a aprender e a acessar esse conteúdo? Aonde? Aonde? Diga na igreja. Porque há ministérios que Deus levanta para nos ensinar estas coisas. Amém? Há ministérios que Deus levanta, os 5 ministérios, eles servem para isso, para nos preparar, nos levar ao conhecimento, nos preparar para a obra que Deus tem conosco dentro do corpo de Cristo. Aleluia! Você não está aqui por acaso. Você não é mais um. Você não é mais um número dentro da igreja. Não. Você está inserido aonde? Aonde? No corpo de Cristo. E cada membro de um corpo tem uma função. Sacode o irmão do teu lado e diga para ele: você tem uma função. Sacode aí, irmão, com todo carinho e respeito. Diga para essa pessoa abençoada, linda, cheirosa, aleluia. Diga para ele: você tem uma função. Diga para ele: você é importante. Amém? Sabe que de tempos em tempos o inimigo ele vai tentar lançar dentro do nosso pensamento que a gente não vale
nada, que ninguém se importa com a gente, que ninguém dá falta da gente, que parece que a gente não vai ter oportunidade. Não é assim. De tempos em tempos a seta é lançada, e às vezes nós aceitamos a seta e ficamos pensando assim: ninguém se importa comigo, se eu faltar ao culto ninguém nota, ninguém percebe. Quem te disse que ninguém nota, que ninguém percebe? Todo mundo percebe, irmão. Geralmente a gente senta onde? No mesmo. Ai. É difícil a gente mudar de lugar quando a gente vem para o culto. Quer ver? O Cláudio e a Melissa eu sempre vejo lá. Os irmãos lá, o Tiago, a Maxidele, o Maurício, o irmão do lado que eu me esqueci o nome, e outros aqui, a pastora Eloir. Gente, eu bato o olho, eu já sei que eles estão aonde? Nesses lugares. A irmã Elza, quando está no culto, ela está onde? O Rodrigo e a Adriana sempre estão aonde? Eu sei aonde eles sentam. Então é difícil, querido, quando aquela pessoa que está acostumada a sentar do teu lado, ela não vem, você não vai sentir falta? Vai. Ou seja, há uma importância na vida daquela pessoa, para Deus e para o corpo de Cristo. Se um membro adoece, se eu tropicar a unha do mindinho, todo o meu corpo ele pode enfermar. Se eu machuco ao ponto de dar uma febre, a febre vai ficar localizada no mindinho? Não, vai se espalhar para todo o corpo. Todo o corpo é afetado. Então eu preciso ter isso muito bem estabelecido no meu coração, que eu sou importante e eu faço parte do corpo de Cristo. Amém? Não deixe o inimigo soprar na sua mente: lá ninguém gosta de você, lá ninguém se importa contigo. Isso é Deus falando, irmão? Não é. Deus está falando aqui, pela palavra dele, que você faz parte do corpo, que você precisa crescer, você precisa aprender. Então quando a gente chega na igreja, a gente desconhece as doutrinas da fé cristã. Somos espiritualmente diga imaturo. Ou você já veio para a igreja maduro na fé? Quem já veio maduro na fé para a igreja? Já andando assim, ó. Eu sei tudo. A pessoa que entra assim é porque ela não sabe nada. Amém? Então a gente entra na igreja sem conhecer muita coisa, espiritualmente imaturo, inconstante. Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora eu vou, uma hora não vou. Uma hora eu oro, uma hora não oro. Inconstante. Tem um evento na cidade, eu vou naquele evento e deixo de priorizar as coisas de Deus. Ou seja, é uma pessoa ainda inconstante, que ainda não é madura em Deus, que ainda não sabe valorizar as coisas do reino como deveriam ser valorizadas. Às vezes nós entramos cheios de orgulho na casa de Deus, carregamos uma bagagem de ensinamentos que recebemos dos pais, amigos, outros lugares que passamos, principalmente ensinos concernentes à questão espiritual, porque todos nós um dia nós vamos ter uma vontade de conhecer mais a respeito das questões espirituais. Em algum momento da sua vida você vai ser despertado por conhecer sobre a questão espiritual. Sim ou não? Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu comecei a ser despertado sobre essa questão espiritual. Conhecer o que acontecia depois que a morte chegava. Eu me trancava no meu quarto, pegava uma folha de papel e começava a escrever: por que eu nasci? Por que eu existo? Por que estou nessa terra? Para onde eu vou após que eu morrer? Estamos aqui
para crescer, formar família, trabalhar, ter filhos e depois ser recolhidos e a vida termina aí. Eu achava isso muito sem graça e eu queria respostas. Quem mais aqui já andou atrás de respostas? Então muitas vezes nós vamos a lugares e aprendemos e recebemos uma bagagem de ensinamento espiritual impuro, falsificado, envenenado. E quando nós colocamos esses ensinamentos que muitas vezes nós recebemos e trazemos como uma verdade, à luz da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai reprovar aquilo que nós achávamos como uma verdade absoluta. Não, mas eu aprendi com meu pai. Eu amava o meu pai aprendeu com o avô dele aprendeu com o meu bisavô, e isso foi passado de geração em geração. Eu aprendi assim com os meus pais, e eu vou seguir isso até o final da minha vida. E às vezes, quando você vem para Cristo e você coloca aqueles ensinos que te foram passados, você vai tomar um susto. E você vai ver que muitas vezes você estava tendo atitudes erradas, que Deus não se agradava, e que trazia consequências sobre a sua vida, sua família e as suas gerações futuras. Eu fazia coisas que me ensinaram que eram erradas. E quando eu comecei a conhecer a Cristo devagarinho, como uma criança que chega na presença de Deus e vai crescendo, Deus não me revelou tudo do início, não. Foi caminhada, foi ensino, foi vindo do culto, escolas, discipulados, enfim. E a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai sendo livre de tudo isso. Posso ouvir um amém, igreja? Então é justamente dentro da igreja, diga comigo, dentro da igreja. É justamente dentro da igreja que Deus vai nos ensinando a verdade sobre Cristo e a sua obra. Amém? É dentro da igreja que nós somos ensinados a respeito da palavra de Deus. Se eu quero aprender medicina, eu vou aonde? Aonde? Na faculdade. Se eu quero aprender psicologia, na faculdade. Agora, se eu quero aprender a palavra de Deus, eu vou para onde? Para a igreja. É na igreja que Deus estabeleceu os 5 ministérios por um propósito. É errado, pastor, eu fazer teologia e aprender lá fora? Não é. Mas às vezes a letra ela está desprovida do Espírito. E eu preciso andar com a letra e o Espírito em equilíbrio, senão eu posso me tornar um religioso e fanático. Amém? Eu posso aprender teologia, posso estudar profundamente a palavra de Deus, eu devo, mas o Espírito de Deus, ele precisa permanecer comigo e ser o meu guia nesse aprendizado da palavra, para mim não cair nos enganos e não me tornar alguém desprovido do amor e da essência de Deus e me tornar um religioso, alguém que vai julgar os outros. Os fariseus, os saduceus, eles eram doutores na lei da sua época, conheciam a lei de Deus, mas eram homens desprovidos do Espírito, do amor de Deus, da essência de Deus. E o que Jesus fez com eles? O que Jesus fez com os saduceus, com os fariseus? O que Jesus fez com eles, irmãos? Diga, reprovou-os. Porque eles ensinavam o povo e não queriam fazer aquilo que eles ensinavam. Jesus chegou ao ponto de chamar os fariseus de sepulcro caiado. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado eu também não sabia. Sabe como que eu aprendi o que é sepulcro caiado? Meu pai gostava de fazer cruzadinha nos jornais. Os mais antigos gostavam de fazer isso. Quem gostava e gosta ainda ou faz cruzadinha nos jornais? Levanta a mão para me ver.
Hoje a juventude nem sabe o que é isso, né? Pegar o jornal, meu pai lia um pouco das informações e ele já ia direto lá para o final do jornal. E o que tinha lá? As cruzadas. Querido, aquilo traz muito conhecimento. Então, meu pai, um dia eu estava lá visitando minha avó e ele estava ali. E ele me olhou e disse assim: tu que é da igreja? Eu recém estava começando na fé. Ele me olhou assim e disse: tu que é da igreja? O que significa sepulcro caiado? Aí eu olhei para ele e disse: pai, me pegou, não sei. Aí ele disse assim: sepulcro caiado. Jesus chamou os religiosos da época de sepulcro caiado. Ou seja, eles eram pintados, um sepulcro pintado por fora com cal, mas por dentro lá está o restante do corpo que decompôs. Então ele é bonito por fora, mas quando você abre a tampa, lá dentro está o morto, ou aquilo que era parte do morto, está o quê? Podre, fedendo. E eu nunca mais esqueci daquilo que o meu pai ensinou naquele momento. Então Jesus estava dizendo para aqueles religiosos: vocês são como um sepulcro caiado. Vocês têm uma aparência. Vocês conhecem algumas coisas, mas dentro de vocês falta a essência de Deus. Falta o Espírito de Deus. Amém? Vamos seguindo. E querido, é justamente dentro da igreja que Deus vai nos ensinando a verdade sobre Cristo e a sua obra. Verdade essa que vai nos limpando, diga limpando. Vai nos limpando e removendo de nós as práticas e costumes errados. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu vou lavar os pés de vocês. Quem lembra dessa passagem? Que Jesus disse: eu vou lavar os pés de vocês. O que Pedro falou para Jesus? Não, Senhor, não lave os meus pés. Jesus olhou para ele e disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O que eu estou fazendo agora, Pedro, tu não entende, mas mais tarde tu vai entender o que significa esse ato. Então Pedro olhou para Jesus e disse: então me lava todinha, não só os pés, a cabeça, o corpo inteiro. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Vós já estáis limpos por causa da minha, diga palavra, igreja, da minha palavra. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar. Você sabia disso? De nos limpar, de nos mudar, de nos renovar, de nos alinhar à verdade de Deus. A palavra de Deus, quando nos é ministrada, nos ensinada, ela vai nos libertando de costumes e coisas erradas que nós aprendemos. É por isso que quando nós somos ministrados pela palavra, nós começamos a mudar de vida e mudar de atitude. E as pessoas que fazem parte do nosso convívio, após um período na presença de Deus, elas começam a olhar para nós e dizer: o que está acontecendo com você? Você está mudando. A sua forma de falar é outra. As coisas que você fazia, você já não faz mais. O que está acontecendo com você? E algumas delas vão dizer: eu já sei. Eu ouvi isso. Talvez você tenha ouvido. Eu não vou contigo lá nessa igreja que tu vai, porque lá o pastor ele faz lavagem cerebral. Quem de vocês aqui recebeu lavagem cerebral? Levanta a mão para cima. Joga a primeira pedra. Quem recebeu lavagem cerebral? Ninguém. Nenhum pastor te pegou pela mão e te obrigou a fazer alguma coisa. Agora, quando a palavra de Deus ela é ensinada, quando Deus levanta os ministérios e começa a nos ensinar, nós, querido, vamos começar a mudar. E é isso que Deus espera de nós, que a gente seja ensinado, que essa palavra venha fazer morada em nosso coração, comece a nos limpar, nos lavar e nos aperfeiçoar, para um dia também poder reproduzir isso na vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém? Esse crescimento vai nos conduzindo a um lugar de maturidade,
Diga comigo, maturidade. E agora eu começo a pregar. Até agora foi a introdução. Até agora foi o arroz, a papinha, vamos dizer assim. Agora vem o churrasco. Falar em churrasco, irmão, hoje de meio-dia, comi um churrasco. Fui convidado ontem. Aleluia. Estou provocando a sua fome porque depois lá embaixo tem cantina. Aleluia. Dá uma risada aí, irmão. Sorria. Por que estás tão triste? Então esse crescimento vai nos conduzindo a um lugar de maturidade. Lugar esse que Deus espera que todos os santos possam alcançar. Bata no teu peito e diga assim: Deus espera que eu alcance a maturidade espiritual. Amém? Deus espera. Os ministérios foram colocados na igreja para isso, para nos preparar, nos ensinar, nos levar a uma unidade de fé, ao crescimento, a nos aperfeiçoar, mas também para que a gente alcance a maturidade e sejamos parecidos com quem? Com o pastor da igreja? Não, querido. Por mais que às vezes você vai pegar alguns hábitos do teu pastor, mas Deus espera que você seja parecido com o Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas o que é maturidade? É uma pergunta. E eu vou tentar responder para você. O que é maturidade? Diga comigo, o que é maturidade? Se tiver muito frio, fala com o pastor para regular o ar aí, tá bom? Quem é que está com frio aí? Quem é que está com calor? Tem gente com calor e tem gente com frio. Você viu? Aleluia, vamos seguir. Vamos lá. O que é maturidade? Maturidade nos remete a algo que já atingiu o seu completo desenvolvimento. Amém? Maturidade nos remete a algo que já completou, concluiu o seu desenvolvimento. Já chegou na fase plena, completa, adulta. Amém? É quando o ciclo de crescimento está concluído. Quando o ciclo de crescimento está concluído. Pegando como exemplo a maturidade do corpo humano. Quando que nós chegamos à maturidade física? Você sabe? Quem sabe? Quando o corpo humano chega à maturidade física, não estou dizendo emocional e psicológica, não. Tem uns que demoram mais tempo que os outros. Mas a maturidade do corpo, ela acontece entre 16 e 18 anos. Nesse período, nessa idade, os nossos ossos param de crescer. Você não cresce mais. Se você tinha 1,52 de altura, lamento, não passa dessa altura. Amém? Ai, ai, ai. Os baixinhos me olharam assim, ai, te pego. 16, 18 anos acabou. Você não cresce. O corpo já alcançou a maturidade. Ele está pronto. Claro que outras áreas precisam ser desenvolvidas, mas o osso não cresce mais. A estatura que você teria está aqui, finalizou. Esse ciclo no teu corpo finalizou. Então, agora pegando como exemplo isso, a maturidade espiritual na nossa vida começa a ser alcançada quando saímos do domínio da carne
e nos submetemos voluntariamente ao senhorio de Cristo. A maturidade do cristão começa quando? Quando eu deixo de praticar as obras da carne, que são contrárias a Deus, e agora voluntariamente eu começo a obedecer a palavra de Deus e a viver em novidade de vida. É aí que começa o estágio de maturidade na vida do cristão. Não depende de quanto tempo você está dentro da igreja. Não depende de quanto ensinamento você já recebeu. Receber ensino é bom, faz parte do processo de crescimento, mas a minha maturidade ela começa quando eu começo a me submeter voluntariamente ao Espírito de Deus. Você sabia que o Espírito de Deus, ele quer te conduzir à santidade? Quer te conduzir a você ser aperfeiçoado e ser semelhante a Cristo nessa terra? Quem sabia disso? Mas enquanto eu falar não para Ele, enquanto eu ceder às vontades da minha carne, seguir fazendo aquilo que é contra Deus, eu estou impedindo um processo normal na minha vida, de crescer, de chegar à maturidade. Olha para alguém perto de você e diga assim: você já é maduro espiritualmente falando? Não é para responder, é só para perguntar. Aleluia. Então, quando eu me submeto ao senhorio de Cristo voluntariamente, agora eu começo a viver não mais segundo o curso desse mundo, mas eu começo a viver em novidade de vida, aquilo que nós chamamos de uma vida no Espírito, não submetendo mais aos prazeres, as coisas que nos levam a pecar e nos distanciar de Deus, mas agora voluntariamente eu começo a viver uma vida no Espírito. A minha mente, ela começa a ser então guiada pela palavra de Deus e não mais pelo padrão que o mundo estabelece. O mundo não tem um padrão, ele não dita suas regras. Agora, quem é que está ditando, quem é que precisa ditar as regras na minha vida e na sua vida? É o mundo? É ele que tem que nos conduzir ao modelo de família, a forma de pensar? É ele? Não é. É a palavra de Deus. E existem pessoas e o mundo está andando para um ciclo onde eles querem destruir família, Bíblia e tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Sim ou não? Quem está presenciando isso? O inimigo não quer que você chegue à maturidade espiritual. Ele quer que você permaneça uma eterna criança. Criança pode se reproduzir? Criança só faz o quê? Brincar. Lausa, bagunça. Desce daí, menino. Eu já te falei quantas vezes. Parece que tu não tem ouvidinho. Sim ou não? Criança é assim. Ela não tem maturidade. Ela está naquele mundo, ela está naquela fase. Mas Deus, Ele não quer que a gente permaneça criança, espiritualmente falando. Ele quer que a gente avance, cresça e chegue à maturidade. Posso ouvir um amém? Então a maturidade espiritual está relacionada a sermos parecidos com Jesus. Com quem você é parecido? Com quem você é parecido, irmão? Deus espera que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Com Jesus. Parecidos com Jesus. Parecidos na forma de falar, na forma de agir, na forma de tratar os outros. Parecido em todas as áreas. Mas às vezes, irmãos, nós achamos que já somos pessoas maduras,
mas quando nós vamos olhar para as nossas atitudes, nós começamos a identificar nas nossas vidas que ainda nós estamos longe de um processo de maturidade. Não alcançamos ainda a maturidade que Deus espera de nós. Ainda somos inconstantes, ainda temos muitos traços da velha criatura que precisam ser abandonadas, corrigidas, no falar, no pensar, nos posicionar. Mas Deus quer dar um basta na sua vida nestas coisas. Ele quer te levar à maturidade. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Deus, Ele quer nos levar à maturidade. Então a maturidade está relacionada a sermos parecidos com Jesus e não depende apenas do conhecimento bíblico ou do tempo de igreja. Às vezes você olha, não estou aqui julgando, apontando o dedo, mas às vezes há pessoas que elas estão há 10, 15, 20 anos na igreja, e você olha para a vida delas, elas ainda estão debaixo do domínio da carne. Elas não aprenderam, elas não decidiram andar debaixo do governo do Espírito. Ainda são imaturas, inconstantes, ainda são crianças na fé, e estão, querido, longe de viver aquilo que Deus já sonhou para elas. Amém? Então não depende do conhecimento que você tem, não depende do tempo de igreja que você tem. Há pessoas que chegaram ontem na igreja e a gente olha para elas e fica admirado, e fica pensando: meu Deus, como essa pessoa já cresceu, já avançou, já evoluiu, já melhorou. Meu Deus, que coisa linda. Ah, se fosse possível todos terem esse mesmo crescimento e maturidade. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que para cada um de nós existe um tempo, e nós temos que aprender a respeitar. Claro que a gente vai pensar, a gente vai comparar, isso é humano, isso é normal. Mas o nosso coração deseja, e o coração de Deus também deseja, que todos nós venhamos alcançar essa maturidade. Amém? Você pode dar uma tarefa muito preciosa para uma criança, uma tarefa elaborada para uma criança. Você pode dar a chave da casa para a criança, a chave do carro? Não, porque ela ainda não está preparada, ela ainda não está pronta para aquela responsabilidade. Mas alguém maduro, você já pode dar o quê? Coisas preciosas. Enquanto nós não nos tornarmos maduros diante dos olhos de Deus, Deus não pode entregar coisas maiores para nós. Quem está entendendo aqui? Então, é uma decisão. Se eu quero viver coisas maiores em Deus, promessas de Deus, realidades sobrenaturais com Deus, eu não posso ser criança. Eu preciso ser alguém? Alguém? Maduro. Não é velho, é maduro. Ai, 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 glória a Deus. Então, um cristão maduro é uma pessoa em cujo caráter as qualidades de Cristo são evidentes. Você olha para ela e vê no caráter dela, na conduta dela, a essência do caráter de Cristo. Amém? Você vê Cristo nela. Você vê as qualidades, os frutos do Espírito, que estão registrados lá no livro de Gálatas. Você vê os frutos do Espírito se manifestarem na pessoa que está madura, espiritualmente falando. Os frutos do Espírito estão se manifestando na sua vida? Ai, 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 glória a Deus. Se não estão, querido, continue buscando essa maturidade. Continue buscando ao Senhor. Continue tendo intimidade com Ele, continue orando, continue vindo para a presença de Deus, porque você também vai chegar lá. Amém? Você também vai chegar lá.
principalmente quando nós estamos debaixo de situações complicadas e difíceis. É aí que nós vamos mostrar se nós já somos pessoas maduras ou imaturas. Não é quando tudo está bom, quando tudo está bem, que a gente vai mostrar para Deus, para a família, para a igreja, para a sociedade, se já alcançamos a maturidade. É quando as coisas não estão dando certo. É ali que nós vamos mostrar para Deus se somos maduros ou se ainda somos crianças na fé. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, chamando-os de meninos na fé. O apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto. Olha o teor do texto, escute aí. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Às 11 horas eu encerro o culto, amém? Não, vai ser rápido, já estou indo para o final, tá bom? Não se assuste aí, fique tranquilo. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4 vai dizer assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Começou a ter uma divisão, deixa eu explicar aqui para você. Começou a ter uma divisão dentro da igreja, porque havia naquele momento 2 homens de Deus, com o chamado de Deus, que estavam conduzindo a igreja. Havia discípulos de Paulo e havia discípulos de Apolo. 2 homens com chamado tremendo. E uns começaram a dizer, não, eu quero andar com o pastor Jefferson, não, eu quero andar com o pastor Elisandro. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Eles não tiveram maturidade, eles foram carnais naquele momento. Eles não entenderam que tanto Paulo como Apolo eram apenas ministros de Deus que estavam na terra de passagem, mas que os olhos deles deveriam estar em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. O homem não é falho, e às vezes nós depositamos toda a nossa confiança em quem? Em homens que são falhos. Paulo estava dizendo para eles, ei, eu e Apolo somos apenas ministros, representantes de Deus, estamos ensinando vocês, isso não deveria mais acontecer no meio de vocês. Vocês deveriam estar com os olhos fixados em Jesus Cristo, e não em mim, em Apolo, amém? Então Paulo vai chamar aquela igreja cheia dos dons, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons de Cristo, do Espírito em evidência, de meninos na fé, amém? De meninos, por causa da atitude que eles estavam tendo. Então talvez eles já estavam achando, eu sou maduro, Deus está me usando, os dons estão comigo. Paulo deu-lhe uma acavalada neles, uma chibatada, uma correção, chamando toda aquela igreja, todo aquele povo de meninos carnais. Imagina como eles se sentiram quando leram esta carta publicamente para eles, porque a carta precisava ser lida publicamente. Como é que eles ficaram no banco? Se retorcendo, sim ou não? Eu acredito que sim. Talvez eles estavam esperando Paulo dizer para eles, como vocês são espirituais, como os dons fluam dentro de vocês, mas Paulo precisou corrigi-los, e chamou-los de meninos na fé.
crianças na fé. E pelo tempo que eles já tinham de igreja, Paulo disse para eles: vocês já deveriam ser adultos, maduros, mas ainda são meninos. Pergunta para alguém aí: você é maduro ou você é menino? Não é para responder, só para o sono ir embora, porque eu sei que você vai cansando. Você é maduro ou você é menino? Nós temos que nos analisar. E as nossas atitudes, elas vão revelar se nós somos maduros ou somos meninos. Então, pessoas imaturas não conseguem avançar e frutificar. O que Deus espera que a gente faça para Ele? Dê frutos, e frutos que permaneçam. Pessoas imaturas não conseguem frutificar, porque são inconstantes, são carnais, e Deus espera que elas sejam espirituais. A pessoa imatura, ela se move pela emoção, diga emoção. A pessoa madura espiritualmente, ela se move pela emoção ou pela fé? Pela fé na palavra de Deus. Não são as circunstâncias que vão nortear a sua vida, mas é a fé na palavra do Senhor. Não é a realidade que dita quem ela vai ser e as coisas que vão acontecer, mas é a palavra, é a fé dela no Senhor. Amém? Vamos adiante. Pessoas imaturas não se submetem às autoridades espirituais que Deus coloca sobre a vida delas. São rebeldes, não querem se submeter, porque elas acreditam que elas já sabem tudo e que elas estão prontas para viver tudo aquilo que Deus tem. E às vezes, querido, essas pessoas mais ali na frente, elas acabam quebrando a própria cara, pensando que já estavam prontas, mas ainda eram imaturas. Amém? Então nós precisamos ser pessoas maduras. E geralmente as pessoas imaturas, elas estão associadas a algum tipo de problema. Começou a acontecer um problema, grande parte das vezes está envolvido naquele problema uma pessoa que ainda é imatura. Deixa eu dar um exemplo pequeno para você compreender. E às vezes pode acontecer dentro da igreja. Diga amém. Você já tem uma caminhada com Deus, você entra na igreja e aí alguém não te olha nos olhos, não te cumprimenta. Aí você vai para o teu banco e você começa a pensar: esse irmão está de mal comigo, não me cumprimentou. E o diabo vai começar a fomentar aquilo no teu coração, e aquilo vai começar a crescer, e você não vai nem prestar atenção na palavra, você vai ficar o culto inteiro pensando naquele irmão que passou por você e não te cumprimentou. Isso é uma atitude espiritual ou carnal? Agora, se eu sou um crente maduro, espiritual, o irmão não me cumprimentou, eu vou para o meu banco, eu assisto o culto, eu louvo a Deus, eu presto meu culto ao Senhor, e aquilo não tem mais o poder de me abalar, de me atingir, aleluia, porque eu já sou maduro na fé, eu já sou crescido na fé. Então as pequenas coisas já não tem mais um poder extraordinário de me parar. Agora a criança, qualquer coisa para ela. Você já viu? Um adulto na fé, uma pessoa madura, não. Essas coisas pequenas já não mais afetam ela. Aí como que nós queremos viver coisas grandes de Deus, se ainda muitas vezes agimos como crentes meninos e carnais? Diga ai, ai, ai. Deus espera de nós maturidade. Deus espera da igreja maturidade. Então a falta de maturidade, ela vai impedir de nós desenvolvermos o nosso chamado. Todos nós aqui temos um chamado
para fazer algo dentro do corpo de Cristo. Mas a falta de maturidade, ela pode impedir que o nosso chamado se estabeleça. Ela pode impedir que as promessas de Deus se estabeleçam na nossa vida. Então, o que você quer? Viver as promessas ou apenas vê-las passar pelos seus olhos e você não viver? Quantos querem viver as promessas? É necessário crescer e alcançar a maturidade. Enquanto eu sou menino, criança, talvez eu esteja abortando as promessas de Deus na minha vida. Então a falta de maturidade vai nos impedir de viver o melhor de Deus. Diga o melhor de Deus. O que Deus tem para nós? Será que é só luta, só guerra, só sofrimento, só desgraça, só coisa ruim? Será que essa é a vontade de Deus para nós, igreja? Não. A vontade de Deus para nós é Romanos 12:12, 12:2. E aqui eu estou encerrando. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Transforme aonde? Na mente, no pensamento, nas atitudes, tá? Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando eu sou maduro, quando eu atinjo a maturidade, eu começo a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está falando aqui esta noite. Deus está respondendo orações de filhos que estão perguntando: Pai, por que há tanto tempo eu tenho talvez uma promessa, mas até hoje não se estabeleceu? Talvez o Senhor esta noite está dizendo: ei, você precisa ainda crescer um pouco mais para que eu traga a boa, perfeita e agradável vontade que eu tenho sobre a sua vida. Quem entendeu a palavra, aplauda o Senhor e se coloque de pé nesta noite. Glórias a Deus. Foi meia cansativa, mas era uma palavra de ensino, de crescimento. Amém? Eu gosto de ensinar. Quem gosta de aprender? Então, 1 mais 1 é igual a 2. É uma equação. Dá certo. Aleluia. Onde tem alguém que gosta de ensinar e tem alguém que gosta de aprender, pronto. A equação, a conta vai dar certo. Amém? Não adianta só eu gritar, rodopiar, te entregar algo na emoção e você ir para casa da mesma forma. Adianta? Não adianta nada. Eu tocar apenas no emocional não resolve. Eu preciso que você tenha fundamentos. Amém? Deus, Ele quer que as nossas raízes, elas cresçam em Deus. Que a gente alcance a maturidade. Quando nós somos maduros, não é qualquer ventinho de doutrina que nos tira da presença de Deus. Sobe o altar, pastor.